Ótimo. Aqui está errado. Vou compartilhar de novo. Agora sim. Todos acompanham o compartilhamento. Competência 1, Iracema Cristina. Vamos lá. Eu vou começar me apresentando novamente, tá? Que eu comecei a gravar. O meu nome é Iracema, sou professora de português e redação, para quem chegou agora. E vamos aprender durante a semana as competências que vocês serão cobrados da redação. E hoje falaremos sobre a competência 1, que é a competência gramatical, que vocês devem dominar na redação do Enem. Eu vou apresentar fora daqui, e daqui a pouco eu venho para ver se tem perguntas, tá? Visto que eu não estou ouvindo quando vocês abrem o microfone para falar. Bom, a competência 1 fala do domínio da norma culta da gramática, mas o que é isso? Bom, a primeira coisa que a gente vê é a proposta de redação, né? Então, logo no comando da redação, ele diz assim: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema tal. Então, vai nos interessar para essa aula esse trecho que eu grifei em verde, em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, a modalidade é escrita, né? Aí não é novidade para ninguém, e escrita formal da língua portuguesa. O que é escrita formal, né? Ou forma culta? Existem duas modalidades da nossa linguagem, né? A linguagem formal e a linguagem informal. A formal é conhecida como linguagem culta, né, que é pautada no uso correto das normas da gramática, e é aquela que a gente estuda no decorrer da nossa vida do ensino fundamental e médio. E por que a gente estuda isso? Para quando chegar agora, na redação do Enem, a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Mas aí a gente tem que mostrar a boa pronúncia das palavras, toda aquela forma coerente de falar, a boa regra da gramática. Já a linguagem informal, né, ou coloquial, apresenta aquela linguagem do cotidiano, né, que a gente não precisa se ater àquelas estruturas formalizadas da gramática. Aquela linguagem mais espontânea, que muitas vezes a gente leva para o texto, né, e que a gente precisa evitar. A linguagem regional, né, a gente aqui de Natal fala de um jeito, quem é de Recife fala de outro, de São Paulo de outro, do Rio outro, então tem suas peculiaridades. E a gente também se preocupado com normas da gramática. Então, a gente não se preocupa com colocação de pronomes oblíquos que está no início ou no final da frase. A gente não se preocupa com isso, se está tendo concordância de verbo nominal, enfim. Mas na hora da escrita, na redação, a gente tem que se preocupar com isso.
Então, por exemplo, eu coloquei uns exemplos aí. Linguagem formal, estou muito atrasado. Na linguagem formal, a gente fala assim, caramba, estou muito atrasado. Então, qual a diferença aí? Aqui no caramba, já tem uma gíria. O tô é uma forma mais despreocupada do verbo estou. Então, esse tipo de situação que a gente não pode levar. Então, a internet, a abreviação de palavras, por exemplo, eu vejo muitos textos nas escolas, os alunos, quando vão escrever, abreviam você, coloca VC, beleza, já coloca verbos que vêm de internet, como bugar, a moda agora do on, do off, enfim, em vez de apagar, coloca deletar. Então, esses vícios de linguagem não podem ser trazidos com textos tentativos argumentativos. Atenção a esse tipo de informação. Então, mas o que de fato será avaliado? Isso já está no caderno de informação que vocês recebem, né? Então, são dois tipos de coisa, basicamente. Problema na construção sintática do texto e o desvio de normas da escrita, como gramática, escolha de registro, escolha vocabular. São coisas diferentes. Então, problema na construção sintática são aqueles problemas mais elementares. São pessoas que têm mais dificuldade de escrever. E eu acredito que são aquelas pessoas que têm problemas, às vezes até de saúde mesmo, algum déficit de atenção. Eu coloquei um exemplo aqui de um trecho, né, de uma redação, que tem problema na construção sintática, é aquele texto que não tem fluidez na leitura. Vamos perceber quando é que esse texto não flui, quando é que essa leitura não flui. Em primeiro plano, é evidente que a evolução sustentável dos recursos naturais resultam em negociações externas realizadas pelo Estado. Conforme Jean-Jacques Rousseau, em sua obra Contrato Social, a queda da valorização à natureza se dá pela disputa do poder e riquezas entre os indivíduos sob essa ótica. Constata-se que o histórico de dominação, fundamentado pelas elites, favorece transições que enriquecem a economia do país, melhora a curto prazo a qualidade de vida, mas compromete incisivamente a sustentabilidade de gerações futuras. Percebam que esse texto que foi editado, né, ele está tendo quebras sintáticas, ou seja, o produtor do texto ele não conclui de forma satisfatória a oração, o sujeito, verbo e complemento do verbo, né? A oração não está completa. Então, a ideia também quebra e não permite que a leitura seja fluida, né? A gente não consegue entender o que ele quer dizer. Então, a gente começa a ler e tem uma quebra aí pelo ponto final na hora na leitura. Há uma quebra. Então, isso aí é uma quebra na construção sintática. O texto fica truncado. Então, isso aí, na competência 1, não passa do nível 2, e dependendo do texto, chega até o nível 0, porque não há fluidez na leitura, a gente não consegue compreender o que o autor quer passar. Esse texto, o mesmo texto agora, com uma pontuação melhor, com uma gramática mais bem construída, olha como ele melhora. Em primeiro plano, é evidente que a evolução sustentável dos recursos naturais resultam em negociações externas realizadas pelo Estado. Conforme Jean-Jacques Rousseau, em sua obra Contrato Social, a queda da valorização à natureza se dá pela disputa do poder e riquezas entre os indivíduos. Sob essa ótica, constata-se que o histórico de dominação, fundamentado pelas elites, favorece transições que enriquecem a economia do país, porque melhora a curto prazo a qualidade de vida, mas compromete, incisivamente, a sustentabilidade de gerações futuras. Então, essa boa construção sintática favorece a leitura flui melhor, as ideias estão mais bem organizadas.
e explicadas. Então, independente do texto ter, esse texto está muito bem escrito, mas se ele tivesse algum desvio, né, de norma de gramática, mesmo assim, ele teria fluidez na leitura. Ele seria melhor analisado. Aí, quanto aos desvios, que também é outro aspecto que é analisado na competência 1, que a gente deve estar atento. São as convenções da escrita, que é acentuação, ortografia, uso do hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Gente, maiúsculas e minúsculas, letras maiúsculas e minúsculas, é impressionante como acontece. Eu vou já dizer aqui os casos. Separação silábica, que a gente acha que isso aí acontece muito na translineação, né, que é vou mudar de linha, e às vezes acontece de não saber uma palavra, eu vou ter que separar. E acontece a dúvida na separação por vários motivos. Onde é que eu boto o hífen? E essa aí agora, a sílaba termina onde? Enfim. Questões gramaticais, de regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e frase. Um dos erros mais comuns, erro de frase e concordância verbal e nominal, principalmente. E a frase vem também de regência, né? Pontuação, o uso da vírgula é campeão. Escolha de registro, então, adequação à modalidade escrita formal, que é a ausência do uso de registro informal ou uso de marcas da oralidade. Então, se muita gente escreve, parece até que está conversando com a pessoa. Então, isso aí também é penalizado na competência 1. Então, escreveu em primeira pessoa o discurso, penalizado na competência 1. Escreveu de forma com marcas de oralidade, com gíria, penalizado na competência 1. Escolha vocabular, que é um emprego de vocábulo preciso. O que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao contexto em que aparecem. O que isso quer dizer? Se eu quero dizer que a mulher ela é violentada cotidianamente, eu tenho que usar essa palavra cotidianamente. E não outra que queira dizer mais ou menos isso. Escolha vocabular precisa. Então, vocês precisam exercitar o vocabulário que seja bem empregado na hora do texto. Isso é levado em consideração. Então, vamos lá, falar um pouquinho de cada coisa, já que a gente está falando na competência 1. Tudo bem até aí, gente? Alguma pergunta? Ok, posso continuar? Ótimo, vamos continuar então. Então vamos usar mais a separação silábica, né? Então, observação, não existe sílaba sem vogal, então quando for separar a sílaba, lembre de procurar uma vogal dentro dessa sílaba, certo? Então, uma observação bem elementar. Não vou dar aula aqui sobre separação silábica, porque ia levar muito tempo, mas tem um site bem interessante, está estudando separação silábica, tem dúvida em alguma palavra, esse site aqui, separar em sílabas.com, ele é muito interessante, que além de ele separar as sílabas, ele fala se a sílaba é ditongo, tritongo, se é dígrafo,
ele faz a classificação muito boa das palavras e das sílabas. Então, separei algumas palavras aí que podem causar dúvida, né? Como suicídio, por exemplo. Olha aí como é que se separa suicídio. O final não separa, um ditongo, por causa dessa vogal tônica, né? A penúltima. Aliás, a penúltima. Ideia, separa assim. Obsessão, pré-história, essas são as palavras que causam muita dúvida, eu já vi em redação erro. Essa palavra aqui, pré-história, se ela for dividida na redação assim, ó, o hífen, ele se repete, terminei pré-história aqui no final vou fazer a translineação, então eu repito o hífen na outra linha, para dizer que essa palavra tem uma palavra composta por hífen, tá? Então, eu preciso dobrar esse hífen. Outro ponto é a acentuação, que acontece muito erro. As pessoas esquecem de acentuar, eu acredito que esqueçam. Muitas palavras não tem nem dúvida quanto à acentuação, mas muitas pessoas não acentuam e acham que isso não vai fazer diferença, mas faz muita diferença, tá, gente? Quando a gente vai ler, a gente tem que respeitar a acentuação das palavras. Então, estudem as regras de acentuação. Vocês precisam conhecer as palavras quanto à tonicidade, para saber as regras, a estrutura das sílabas, se são hiatos, se são ditongos, distongos. Devem conhecer o novo acordo ortográfico, porque ele é novo, né, de 2009 para cá. São muitas obras que a gente lê são mais antigas, então tem palavras que estão ainda no acordo antigo, então vão causar dúvidas, então tem que estar atento no novo acordo ortográfico para não cometer erros. Então, algumas palavras, né, que são... A gente precisa saber a diferença de acentuação, porque acentuando ou não, elas têm diferença de sentido. Então, por exemplo, a palavra pôde ou pode, passado ou presente. Se não acentuar o pôde, vai ficar, ao invés de a gente dizer no passado, que quer dizer, vai ficar pode. Se a gente quiser dizer secretaria, né, secretária e não acentuar, vai ficar secretaria, vai assumir outro significado. Um erro bem constante. As pessoas querem colocar país, não acentua, coloca país. Então, dá um erro semântico aí muito grande. Quer colocar início, não coloca o acento, fica inicio. Entre várias outras, e às vezes a ausência de acento causa até constrangimento em algumas palavras. Mas o mais importante aqui, né, uma coisa que eu separei bem importante, é a acentuação de alguns verbos pronominais. Então, os verbos vão seguir as mesmas regras de acentuação das palavras, oxítonas, no caso, né, os verbos pronominais terminados em AEO, eles são acentuados, como comprá-lo, deixá-lo, devolvê-lo, compô-lo, repô-lo, então terminou em AEO. São oxítonas, a gente acentua. Atenção para os terminados em I. Se eles forem hiatos, o que são hiatos? É quando eles formam sílabas sozinhas, ó. Eu separo aqui, substituí-lo, atribuí-lo, atraí-lo, contraí-lo. Estão vendo que todos aqui eu posso formar sílaba sozinho. Nesses casos aqui, eu acentuo. Já nesses outros que não são acentuados, é porque eles não formam sílabas sozinhos, né? Eles ficam aqui junto com a consoante. Por isso que eles não se acentuam. Então, muito importante, tá? Isso aqui, esse acento é obrigatório nesses que formam hiatos, tá? E muita gente não acentua e não sabe a diferença. Quando acentuar verbos terminados em I ou verbos como acentuar ou não.
os verbos terminados em I. Então, atenção a esse pequeno detalhe. Tá? Deixa eu voltar. Não vou deixar assim, vou mandar para vocês depois. Quanto à ortografia. Professora, esse caso aqui é caso de ortografia? Não, é erro de acentuação, se não acentuar, se por acaso a palavra precisar de acento. Mas todos aí são competência 1, que é penalizada. Ortografia, quando é que acontece? Quando é que eu vou precisar estudar ortografia? É quando eu não sei se a palavra se escreve com X, com CH, com V, com J, com S, com Z, com C cedilha, com C. Então, como é que eu vou estudar isso? Além das regras de gramática, muita leitura também ajuda. Então, as gramáticas vão ensinar, lógico que eu não vou dar aula sobre isso, porque senão a gente vai perder também muito tempo. Mas eu trouxe aqui algumas palavras que se escrevem com X, outras com CH, e isso é regra. Umas com G, outras com J, umas com S, outras com Z. Tá? E vai depender do radical da palavra, vai depender da origem dela, vai depender de várias situações. Outros tipos, né, que causam dúvidas são as palavras parônimas e homônimas. As parônimas, elas têm escritas muito parecidas, e o som também. E as homônimas, os sons são iguais, mas as escritas são diferentes. Então, muito cuidado. Principalmente nas homônimas, a gente se confunde muito e comete erros frequentes. Então, uma dica para estudar ortografia é o uso das parônimas e homônimas, palavras parônimas e homônimas. E outras expressões que oferecem muitas dificuldades, como abaixo junto, abaixo separado, onde e aonde, né? O onde e aonde eu acho que é campeão de dúvida. Depois o mais e o mais. O onde dá a ideia de lugar parado, aonde sempre se relaciona a verbos de movimento. O mais se contrapõe, é sinônimo de porém, e o mais dá a ideia de soma. Então, atentos a aulas de gramática, de português, muito importante, principalmente para a redação. A gente sabe que a prova de linguagem não cobra isso, né, gramática pura, mas a prova de redação, sim, ela vai cobrar na prática. O uso do hífen, tá, os sites, né, eu fiz várias buscas de sites, e eles são um pouco confusos para estudar. Eu achei eles muito confusos. Algumas gramáticas são melhores para estudar. Mas como vocês têm mais acesso, eu achei esse aqui bem interessante, que está nas fontes aqui desse material. Então, ele dá umas regras bem legais, né? Dá uma regra geral do uso do hífen. Eu também não vou me ater, mas aqui está explicando de maneira bem interessante, prática. Não está muito cansativo, tá? E eu vou dar mais importância a alguns tópicos que são mais, que chamam mais atenção na hora da prova, tá bom? Isso aqui chama mais atenção na hora da prova, letras maiúsculas e minúsculas. Por incrível que pareça, isso aqui acontece muito em provas fantásticas. A gente vê erros gritantes de empregos de letras maiúsculas e minúsculas de forma inadequada. Então, por exemplo, a gente vê muito adjetivo com letra maiúscula, sem necessidade, e substantivo próprio com letra minúscula. Um exemplo, brasileiro com letra maiúscula e Brasil com letra minúscula. Às vezes, no mesmo texto. Então, isso às vezes é uma confusão que se faz, né? Troca mesmo, às vezes sabe a diferença, sabe que tem que usar maiúsculo para substantivo próprio, minúsculo para adjetivo, mas faz a confusão na hora de escrever. Então, Iracema, nome de obra, nome de instituição,
Todo substantivo próprio tem que ter nome, emprego de letra maiúscula. Depois de ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, também letra maiúscula. E muitas vezes esse emprego é desrespeitado. Então, Ministério da Saúde, letra maiúscula sempre. Uso da palavra Estado. Muita gente se confunde. Então, Estado, se eu vou falar que sinônimo de país, é com letra maiúscula. Se eu for falar Estado, os estados do Brasil, né? Cada estado, estado do Rio Grande do Norte, estado de São Paulo, estado da Paraíba, com letra minúscula. Então, atenção a isso, tá? Minúsculo e maiúsculo para estado, os estados da federação e estado enquanto país. E estado substantivo, lógico, com letra minúscula, substantivo comum. Né? O estado da água, o estado que a pessoa se encontra, tudo letra minúscula. A letra P, muito interessante a letra P. Muita gente escreve, tem dificuldade de escrever o P assim, ó, baixinho. Às vezes se confunde o P maiúsculo com P minúsculo mesmo, mas muita gente não sabe, ou não sei porquê, não sabe escrever esse P baixo, só escreve o P assim. E, infelizmente, gente, esse P aqui, lá em cima, essa bolinha lá em cima, se configura letra maiúscula e vai ter erro se todo o P se repetir assim durante a redação. Tá? Então, cuidado com essa situação, assim como outras letras, tá? Eu lembro do P, que ela é muito frequente em alguns textos, em alguns tipos de letra. Então, aí em relação à letra, professora, minha letra é muito ruim, chega a ser ilegível. Então, eu sugiro que faça caligrafia e vá treinar, porque se sua letra for ilegível, os dois avaliadores não conseguirem ler, então sua redação vai ser nota 0 por letra ilegível, infelizmente. Por melhor desempenho que você tenha, por mais que você tenha estudado, mas tenha pelo menos uma letra legível, letra bonita. Eu só sei escrever em letra de forma, né, em letra maiúscula. Pode, não tem problema, desde que você siga todas as regras da norma culta, tá? Pontuação, acentuação, começar com letra maiúscula, bota a letra um pouco maior para demonstrar que é letra maiúscula, não tem problema, tá? Mas a letra tem que ser legível, a letra pode ser toda de forma, não tem problema, desde que você demonstre essas regras, o domínio dessas regras do português. A letra é muito grande. Bom, você vai ter que saber dominar isso para distribuir aí seu texto na introdução, no desenvolvimento dos parágrafos, na conclusão. Então, você vai ter que dar uma apertadinha aí, diminuída. Essas questões, quanto à letra, tá? Vamos ao conhecimento agora da estrutura da gramática. Então, vocês devem dominar sintaxe de concordância, de regência, crase, colocação pronominal e pontuação. Até aí, alguma pergunta? Gente, quanto ao que foi dito até agora? Ok. A concordância demonstra que o participante conhece as relações de concordância entre o verbo e o sujeito e as relações de morfologia gramatical. Então, uma frase como essa é muito comum. Portanto, é necessário a implantação feita pelo governo federal. Nessa frase, que está grifada entre vermelho aí, em vermelho, diz que é necessário a implantação. Aí há um erro de concordância verbal.
aliás, erro de concordância nominal, porque o sujeito tem que estar concordando com um predicativo do sujeito, ó, que é para estar no feminino, assim como o núcleo aqui do sujeito. Né? Então, aqui era para ser necessária, porque é a implantação. Certo? A concordância com o verbo está correta, porque o sujeito está no singular, o verbo está no singular. Precisam-se de infraestruturas. Aqui tem um erro de concordância verbal, porque esse índice de indeterminação do sujeito, o verbo, ele não precisa que o complemento desse verbo concorde com o sujeito, com esse verbo, já que ele não é sujeito dele, ele é apenas um complemento. Né? A regra diz que ele tem que estar no singular. Ele não é para estar no plural, independente da concordância do objeto dele. Infraestrutura, precisa-se de quê? Já aqui, nas periferias, mata-se vários negros é sujeito desse verbo que está na voz passiva, né? Aqui é uma partícula passivadora, aqui deveria estar no plural. Então, matam-se vários negros. Vários negros é sujeito desse verbo. Então, atenção apenas nessa sintaxe de concordância dos verbos e dos nomes, né? Concordância verbal e nominal. É uma parte mais burocrática, vamos dizer assim, mas que é muito importante vocês dominarem para que a redação tenha relevância na nota, tá? Que às vezes o texto está muito bom, mas alguns detalhes nessa competência é que vão levar a nota a não ser 1000. Os avaliadores vão procurar erros na gramática para tirar nota de vocês. A sintaxe de regência é aquela que vai avaliar de vocês as relações, né, entre os nomes, os verbos e as preposições, os complementos desses termos, né, o termo regente e o termo regível. Então, alguns substantivos, aqui enquanto termo regente, né, e as preposições ligadas a ele, os adjetivos, eu fiz aí uma lista, e os advérbios. E eu vou colocar aqui, e eu tenho até um vídeo falando sobre crase, ele não é tão grande, para eu não ficar falando, eu fiz um vídeo, tem um canal no YouTube sobre crase, e fala um pouquinho sobre também sintaxe de regência, e eu vou passar para vocês, tá? Vocês escutam? Professora, não estou escutando o som do vídeo. Junção de duas vogais idênticas, letra A, Agora, dá mas para ouvir? gramaticar diferentes. A mais as Sim. igual a as. Vamos falar da crase? Adoro analogias. Sabe as irmãs gêmeas univitelinas, que são iguais na aparência, mas têm características diferentes? Crase é o acento que indica que houve junção de duas vogais idênticas, letra A, mas pertencentes a classes gramaticais diferentes. A mais as igual a as, sendo o primeiro A preposição e o segundo artigo. Pode ocorrer também com o pronome demonstrativo aquele e suas variantes, aquela, aquilo e plurais. Qual o motivo da crase? A sintaxe de regência. A sintaxe estuda a relação das palavras e a regência, qual a preposição que deve dividir ela entre elas. Então, por exemplo, em uma frase como nós vamos à praia, a sintaxe de regência do verbo ir nos ajuda a entender que esse verbo exige a preposição a, sendo este, portanto, um verbo transitivo indireto,
seu complemento um objeto indireto. A regra geral da crase diz que, para que ocorra o fenômeno da crase, o termo regente, que pode ser nome ou verbo, deve exigir a preposição a e o termo regido deve ser uma palavra feminina, aceitando, portanto, o artigo feminino a. No exemplo anterior, vamos à praia, ocorreu a crase porque vamos à praia, vamos a que lugar? Regência do verbo ir. A praia, palavra feminina que admite o artigo a, ocorrendo, portanto, o fenômeno da crase. Mas atenção, o acento indicador da crase é este, e não este. Não acentue assim, querendo indicar a crase. Vamos analisar outros casos. Estava navegando na internet e me deparei com um poema. As rimas da crase. Diante de pronome, crase passa fome. Diante de masculino, crase é pedido. Diante de ação, crase é marcação. Palavras repetidas, crase proibida. Ah, mas aquele, crase dele. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Diante de cardinal, crase faz mal. Quando for hora, crase sem demora. Palavra determinada, crase liberada. Sendo a moda de, crase vai vencer. Adverbial feminina e locução coloca crase, meu irmão. Análise dos versos. Diante de pronome, crase passa fome. Mas não são com todos. Se o pronome for pessoal, passa fome e passa mal. Exemplo. Pedi um favor a ela. Pedi o quê? Um favor. A quem? A ela. Como ela não admite artigo a, não ocorre o fenômeno da crase, e se a é apenas preposição. Diante de masculino, crase é pepino. Mas é claro, aprendemos que a crase é a fusão da preposição a com o artigo feminino a. Se a palavra regida for masculina, o motivo da crase desaparece. Diante de ação, crase é marcação. Verbos não variam em gênero. Todos devem aprender a ler, apenas preposição. Condições a combinar. Palavras repetidas, crase proibida. Não há motivo da fusão preposição do termo regente e artigo do termo regido. Por isso não ocorre o fenômeno. Estou cara a cara contigo. Deve-se contar gota a gota deste remédio. Ah, mas aquele crase nele. Mais uma vez, vamos à regra geral. Se o termo regente exigir a preposição a e o regido for o pronome aquele ou derivadas, ocorre a crase. Exemplos. Eu me refiro àquele filme que ganhou o Oscar. Refiro-me àquele. Entregue esta carta àquela moça da recepção. Entregue a quem? Àquela. Prefiro o relógio àquilo. Prefiro o que? Relógio. A que? Aquilo. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Uni esses dois versos para explicar uma coisa só. Às vezes, os nomes das cidades geram dúvidas se são masculinos ou femininos. Por isso, a regrinha ajuda a identificar essa situação. Vou a Brasília, volto de Brasília, não ocorre crase. Vou à Bahia, volto da Bahia, ocorre crase. Vou à Bahia. Vou à África, volto da África, ocorre crase. Vou à África. Vou a Natal, volto de Natal, não ocorre crase. Diante de cardinal, crase faz mal. Claro, os numerais cardinais também não admitem artigos. Quando for hora, crase sem demora. Já adiante de horas, mesmo sendo números, a crase é obrigatória porque se refere ao substantivo hora, que admite artigo. Irei às 19 horas. Chegaremos às 5 horas. O evento começará pontualmente às 20 horas. Atenção! Se tiver a preposição até antes do artigo as, que antecede a hora, não ocorre a crase porque não acontece o fenômeno.
mas A não rola A. Chegue até às 20 horas. Palavra determinada, crase liberada. A palavra determinada só comprova o gênero feminino dela. Mas, claro, dependendo do termo regente. Exemplo, vou às fazendas de meu tio. Vamos à casa da sua avó amanhã. Quando determinamos, usamos os artigos o, a, os, as. Por isso, a crase é obrigatória e a certeza de existir um artigo. Sendo a moda de, crase vai vencer. Adoro comida à moda italiana. Ele é um romântico à moda antiga. Esse é para memorizar isso. Adverbial feminina em locução coloca crase meu irmão. Em locução adverbial feminina, a distância, a toa, a vontade, as pressas, as claras, a mão, as mesmas, a tarde, a noite. Às vezes, me pego pensando em você. Vou sair à noite. Por enquanto é isso. Acesse o nosso site. Sou professora Iracema. Acesse nossas redes sociais. YouTube, Instagram e Facebook. Até a próxima. Bom, continuando. Deu para entender, né? Por essa linha. Todos estão ouvindo? Vamos continuar. Bom, outro ponto, a colocação pronominal. Mas o que é bem interessante, eu acho mais importante de vocês estudarem, são os casos em que ocorre a próclise. Nas palavras que expressam negação, né, que tem não, ninguém, nunca, jamais, então a próclise sempre vai acontecer. Tá? O uso de pronomes antes do verbo. E pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, também sempre vai acontecer o pronome antes do verbo, porque esse pronome demonstrativo, indefinido, ele vai atrair a próclise. Também não vou me ater a isso, né, porque senão vai ficar uma coisa mais monótona e a aula não é de gramática, a aula é sobre competência 1. Então, os advérbios ou locuções adverbiais vão atrair também a próclise. Olha, ontem, um advérbio vai atrair o pronome para antes do verbo, ó, vou colocar o pronome, vai atrair o pronome para ele. Às vezes, nos, ó, tá antes do verbo. Palavras que expressam desejos, exclamativa, vai colocar o pronome antes do verbo. Oxalá me dê a boa notícia, Deus nos dê força, o pronome antes do verbo. Então, é importante vocês saberem quando é que esse pronome está antes do verbo. Não tendo essas características de pronome antes do verbo, o pronome sempre vai estar após. E em duas situações, o pronome vai estar no meio do verbo, que é no caso de mesóclise. Mas são raras essas situações. Na maioria das vezes, a situação é de próclise. Em conjunções subordinativas, né, olha, embora, conjunção subordinada, aí o se vem antes do verbo, e assim por diante. Paralelismo sintático e semântico acontece muito e a gente não percebe, são situações que são imperceptíveis na hora da escrita, muitas vezes. Então, o que é paralelismo? É a correspondência de funções gramaticais e semânticas existentes nas orações. Além de melhorar a compreensão do texto, o fato de respeitar o paralelismo torna a sua leitura mais agradável. Quer dizer, vamos trabalhar isso com exemplos. Então, não só canta como bolos é sua especialidade. A gente escuta muito isso, ou escreve muito assim. Mas isso aí tem uma quebra no paralelismo. O certo seria, não só canta, como faz bolos com especialidade. Por que a primeira frase tem uma quebra de paralelismo?
Porque na primeira eu falei que ela canta, e na segunda eu não falei o verbo. Como bolos é sua especialidade, ó, eu era para ter dito, como faz bolos, aqui eu não falei o verbo, eu era para ter falado o verbo também na segunda oração. Na segunda frase, né? Eu não falei, aqui não foi, eu não coloquei o verbo de ação aqui. Então, houve uma quebra sintática. Vamos ver outros exemplos. Uns casos frequentes de quebra de paralelismo. Então, e não só, mas também. Então, isso acontece muito lá na competência 4, né? Vai refletir na competência 4, na verdade. A gente comete o erro de paralelismo na competência 1, mas vai refletir na competência 4. Então, não só, mas também. Quando é que acontece? Não acontece paralelismo, né? Tem a quebra. Não só corrigir os seus erros, e é a ajuda do seu grupo de estudos. Com paralelismo seria assim, não só corrigiu os seus erros, mas também ajudou o seu grupo de estudos. Então, ao invés de usar o mas também, usou o i, que é o termo inadequado. Não só tem que acompanhar o mas também, eles dois têm que estar relacionados. Por um lado, uma coisa, por outro, outra coisa. Então, lá na redação, né, geralmente no desenvolvimento da redação, a gente começa assim, por um lado, aí, por outro lado, ou então, em primeiro lugar, em segundo lugar, nunca primeiramente ou segundamente, tá? Não usa esse mente em primeiro e segundo. Então, por um lado, sem paralelismo, por um lado, eu concordo com a atitude dela. Por outro, eu acho que ela fez o que era certo. Não é por um lado. Por que houve quebra de paralelismo aí? Olha como é que seria com paralelismo. Por um lado, eu concordo com a atitude dela. Por outro, fico preocupada com as consequências. A quebra de paralelismo está aqui, ó. Eu acho que ela fez o que era certo. Se eu concordo com a atitude dela, por outro lado, era para ter algo que discordasse disso. Por um lado, concordo. Por outro lado, fico preocupada com as consequências. Então, são coisas diferentes. Então, nessa primeira frase aqui, não houve paralelismo porque não houve sentidos contraditórios aí, por um lado, nem por outro lado. Foi o mesmo lado. Por isso que não teve, houve uma quebra de paralelismo. Nesse terceiro, quanto mais, mais. Sem paralelismo. Quanto mais eu vejo, talvez não case com ele. Um paralelismo seria, quanto mais eu o vejo, mais certeza tenho que não quero casar com ele. Olha a diferença de sentido aí. E muitas vezes nas aulas de paralelismo gera um pouco de dúvida, né, quanto aos sentidos, mas numa redação fica muito claro a quebra de paralelismo, principalmente porque você tem que ter muito cuidado, porque quem vai ler o texto, um professor formado em letras, né, que é específico da área de leitura, então ele vai saber quando tem quebra ou não de paralelismo. Então, cuidado com essas estruturas de paralelismo sintático e semântico. Tanto quanto, então, cuidado com as relações, sem paralelismo, tanto foram convidados adultos e crianças. Então, esse I está inadequado. Seria o correto com paralelismo, tanto foram convidados adultos quanto crianças. E também não seria quando, né? O certo é quanto. Ora faz os deveres, mas não fez tudo. O certo seria, com paralelismo, ora faz os deveres, ora não faz. E assim por diante, né? Primeiro, segundo, igual lá, voltando à redação. Primeiro, porque eu não como carne. Segundo, porque eu não sou vegetariana. O paralelismo. Primeiro, porque eu não como carne. Segundo, porque eu não quero sair com você.
Então, eu não sou vegetariana não é uma segunda coisa, na verdade, faz parte da primeira, por isso que tem uma quebra de paralelismo aí. Então, a mesma coisa na argumentação. Às vezes você começa a argumentar no primeiro parágrafo, no segundo a gente espera um segundo argumento e o aluno continua no primeiro. Então, é sem paralelismo, não uma quebra. Então, na verdade, você deveria ter continuado ali no primeiro. E a gente fica esperando o segundo argumento. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, o primeiro que eu não como carne. O segundo, é porque eu sou vegetariana, disse a mesma coisa. Então, houve uma quebra aí de paralelismo. Essa é a questão do paralelismo, ok? Entendido? Alguém tem alguma pergunta em relação a paralelismo sintático e semântico? Tanto na estrutura gramatical como na questão do entendimento? Não, Júlia, não tem pergunta. Mais alguém não quer perguntar alguma coisa? Ok, ótimo. Então, vamos dar continuidade. O paralelismo semântico, às vezes, ele é admitido na literatura, né, pela licença poética, e ele é até intencional. Mas, no texto dissertativo argumentativo, não, tá? Então, não pode ter intenção essa quebra de paralelismo. Então, por exemplo, o vento durou o dia todo e algumas dores nos pés. O sentido da oração foi interrompido. No que respeita à duração de festas, era esperado algo como o vento durou o dia todo e adentrou na noite, por exemplo. Aí no exemplo 2. Preocupado, perguntou o quanto a namorada gostava dele. Ela respondeu que gostava milhares de reais que ele tinha no banco. Então, aqui também houve uma quebra, né, de paralelismo, no caso, semântico. Porque a gente entende o que ela quis dizer, mas se espera que ela diga que gosta, a quantidade aí de emocional e não de dinheiro. Bom, finalmente vamos falar sobre a pontuação. Quais são os sinais de pontuação que a gente espera num texto? Né? Não é só vírgula, mas são todos esses. Exclamação, interrogação, ponto, reticências, dois pontos, ponto e vírgula, aspas, travessão e parênteses. Eu vou dar algumas dicas de cada um e no final eu vou terminar com o uso da vírgula, tá? Então, vamos para algumas dicas. Então, perguntas diretas, use sempre a interrogação. Pode fazer perguntas diretas? Sim, mas responda o seu questionamento. Não deixe essas perguntas para o leitor responder, tá? Faça a pergunta, mas você mesmo responda. Se for usar um dos porquês, né, use esse porquê se for início de frase, use o porquê separado e sem acento, e se for no final da frase, separado com acento. Tá? Lá no meu canal também tem um vídeo falando sobre o uso dos porquês. Não faça uso de exclamações no texto, porque as exclamações, elas são ou usadas em frases imperativas, o que é proibido no texto dissertativo argumentativo, você não vai dar ordem ao seu leitor de forma alguma, e nem vai exprimir emoções na sua fala. Então, proibir o uso de exclamações. Não use as reticências, a não ser em citações. As reticências vai deixar muito em aberto o seu pensamento, tá? Feche sempre o seu pensamento. Em citações, se você, por exemplo, retira uma citação do texto motivador, por um trechinho, você pode, foi um texto lá, você retira, bota reticências e coloca o trecho, a gente vai entender que antes
tinha algo falado ou depois. Então, você pode colocar reticências antes ou depois. Então, essa é uma forma de demonstrar ao leitor que antes tinha alguma coisa escrita ou após, né? As reticências demonstram isso. Fora isso, não se usa reticências nem perto de etc., tá? Porque o etc. Tem quase o mesmo sentido de reticências. Cuidado com os dois pontos, ele pode quebrar uma unidade sintática. Então, por exemplo, em uma frase como, assim, é muito comum, eu já vi muito em redações assim, ele fez referência a dois pontos, Mandela e a Castro Alves em seu texto. Então, esse A, dois pontos aí, não é para estar separado nem por vírgula, nem por dois pontos, nem por ponto nenhum, pontuação nenhuma. Por quê? Porque a Mandela e a Castro Alves é complemento nominal de referência, não pode estar separado por pontuação. Então, houve uma quebra sintática, tem um erro aí de pontuação. Quando é que ele poderia estar? Se fosse um termo geral e eu fosse iniciar um aposto, por exemplo. Fosse isto, aí dois pontos, eu fosse explicar o que era isto. Se fosse Mandela, dois pontos, eu fosse dizer quem era Mandela, aí eu poderia. Mas nesse caso aí, não. Porque eu estou quebrando uma unidade sintática. Use aspas nas citações diretas, né, para colocar o nome de obras. Eu coloquei aí citar obras, mas estou explicando melhor. Para colocar o nome de obras, palavras estrangeiras ou um neologismo. Você criou uma palavra lá para dizer o que você estava querendo, então você coloca entre aspas. Uma palavra em inglês, um termo em inglês, um nome específico de alguma coisa que não é muito comum, coloca em inglês também e coloca a explicação, aliás, entre aspas, e coloca a explicação ao lado. Use o hífen para separar sílabas na translineação. Repita esse hífen se a palavra for composta por hífen e se a separação for exatamente no final da linha e início da outra. Então, você repete para mostrar ao leitor do seu texto que aquela palavra é composta por hífen. Se for exatamente no hífen. Pode ser colocado abaixo da sílaba, tá? Esse hífen, se não tiver um espaço lá. Então, terminei a sílaba, vou colocar lá. Não tem um espaço, posso botar embaixo da sílaba, da última letra. E continua a palavra na outra linha, sem problema nenhum. O que não pode é deixar de botar, certo? O hífen na hora da separação. Ou então botar além do espaço, porque na hora de fazer como é o nome da... Me faltou agora o nome. Alguém me ajuda? Na hora de fazer passar para o computador, me esqueci agora, faltou o nome agora. Vamos cortar, certo? Tudo que ficar além do espaço, vão tirar. Então, se você colocar o hífen após o espaço da prova, seu hífen pode não sair. A digitalização, certo? Do seu texto. Então, pode não sair. Então, sempre coloquem dentro do espaço, tá bom? Ponto e vírgula é usado basicamente para enumeração de fatos. Atenção para os parênteses, muito importante isso, tá, gente? Parênteses e não parênteses, cuidado com a pronúncia e com a escrita disso. Usado com a função exclusiva de explicação do termo anterior. Não use para isolar uma palavra ou palavras rasuradas no seu texto, pois você perderá ponto se fizer isso. A função dos parênteses é apenas de explicar um termo anterior. Certo? Ou então, da outra explicação, coloquei aqui, ó. Ou palavras, coloquei entre parênteses. Porque eu fui dizer palavra e fiz outra explicativa aqui. Mas se eu rasurei esse aqui, por exemplo,
e colocar entre parênteses, eu vou cometer um erro na competência 1, tá? Eu não posso fazer isso. Os parênteses não têm essa função. O ponto final serve para finalizar frases declarativas e para ser colocado em abreviações, como em etc., por exemplo. Então, a palavra etc. é uma abreviação da palavra entre outros, tá? E termina com ponto. Então, se terminei a frase, coloco etc., ponto. Não preciso colocar outro ponto, terminei. Eu posso continuar aqui, ó, outra palavra, e não preciso colocar maiúsculo, tá? Para continuar a frase aqui. E também, como aconteceu aqui, ó, coloquei vírgula e continuei, o ponto continuou aqui, porque esse ponto faz parte dessa palavra que é abreviada. Ok? E por último, vamos falar da vírgula, e esse vídeo é bem pequenininho, tá? Tem menos de 4 minutos, que é sobre a vírgula. Vou tirar aqui o microfone para vocês ouvirem. Da vírgula. A vírgula não pode separar uma unidade sintática. A sintática formada pelas tríades sujeito, verbo, objeto, nominal, substantivo, complemento nominal. Exemplo: aquele jovem homem comprou roupas novas. Aquele jovem homem comprou roupa. Houve quebra sintática com a vírgula entre sujeito e verbo. Então a vírgula não representa pausa nem sexto. Na verdade, o que representa pausa é a entonação na fala. Observe: eu gosto de jogar bola. Isso de verdade é justa nossa vida. A vírgula pode ou deve aparecer nas circunstâncias de lugar, modo, limite, tempo, afirmação, negação, e outros. Mas a vírgula também pode pegar uma peça, mudar todo o sentido de uma frase ou em um texto. Não, espere, não espere. Ela pode subir com seu dinheiro. Sobraram R$ 54,6. Sobraram 5,43. Ela pode ser a solução. Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder, nada foi resolvido. Colocar uma vírgula pode mudar uma opinião. Não queremos saber. Não queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não tenha clemência. A vírgula faz toda a diferença quando se trata de interesses. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. Se for mulher no uso da vírgula, certamente a colocará após a palavra mulher. Se for homem, colocará depois da palavra tem. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro à sua procura. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura.
bom, gente. Está exposta toda a competência 1, tudo que vocês devem estudar para dominar essa competência. E se vocês tiverem dúvida, podem me perguntarem. O material vai estar disponível para vocês, né? O Theo vai disponibilizar. Acho que ele vai pedir o e-mail para mandar para vocês. E é isso. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Mas eu agradeço muito a vocês, gente. É muito denso mesmo, mas é por aí, tá bom? Até amanhã. Espero que vocês estejam para a gente dar aula sobre a competência 2 e os motivos para vocês não zerarem, né? Muito obrigada pela participação. Obrigada, viu, gente? Beijo, até amanhã. Que bom, Gilda. Oi, professora, já consegue me ouvir? Consegue ouvir agora? Carregador.